Em 5 anos, a Uber não vai mais existir. Cada vez fica mais claro que o Uber está em uma situação muito difícil. Depois de mais de 3.000 demissões, o fechamento de dezenas de escritórios e a queda de 2/3 do valor das ações da empresa em apenas um ano, está ficando muito claro que o Uber está agonizando. Mas como uma empresa tão promissora afundou tanto? Por que as ações continuam caindo mesmo depois de a empresa finalmente conseguir se tornar lucrativa? O que fez o império do Uber desabar? A primeira razão está no modelo de negócio do Uber. Desde o início, a forma como a empresa faz negócios é atuando como intermediária entre motoristas e passageiros. Como todos sabemos, o usuário simplesmente insere sua localização e destino, e em seguida, um motorista próximo pode aceitar a viagem. Após a viagem, o pagamento é feito pelo aplicativo ou em dinheiro, em alguns casos. Depois da viagem, tanto os motoristas quanto os passageiros se avaliam, e a princípio, esse modelo de negócio parece ótimo. Ele revolucionou completamente a indústria de táxis. O Uber é uma forma muito mais conveniente de pegar um táxi em comparação com todas as outras opções. Com apenas alguns toques na tela, você não precisa ligar para uma empresa de táxi ou se preocupar em encontrar uma. No entanto, embora isso pareça ótimo por fora, esse modelo de negócio é muito mais sinistro do que parece à primeira vista. Para começar, o Uber prefere que seus motoristas sejam vistos como contratados independentes em vez de funcionários, o que significa que, tecnicamente, o Uber não precisa pagar um salário mínimo para seus motoristas, nem precisa pagar licença médica ou qualquer outro tipo de benefício. Além disso, o Uber não possui nenhum dos veículos e não cobre a manutenção, combustível ou qualquer outra despesa. Tudo isso fica nas mãos dos motoristas, e do ponto de vista puramente econômico, esse modelo de negócio é revolucionário. No entanto, o problema do Uber foi que muitas dessas práticas eram, na verdade, ilegais. Na verdade, desde o início, as práticas do Uber eram ilegais em São Francisco, onde eles começaram, algo que rapidamente voltaria para assombrar o Uber. No entanto, quando o Uber foi fundado, os reguladores ainda não haviam percebido suas táticas, e o Uber teve um pequeno período para monopolizar a indústria de táxis e se tornar grande demais para ser parado. Para assumir a indústria de táxis, a empresa fez muitos sacrifícios, acumulando pesadas perdas financeiras desde o início, tudo em nome de continuar sua expansão. A única coisa que manteve o Uber em pé foram os grandes investimentos que eles estavam recebendo, pois o Vale do Silício estava apostando que o Uber monopolizara a indústria moderna de serviços de transporte. E se o Uber conseguisse continuar expandindo rapidamente, poderia alcançar a lucratividade no futuro. O Uber foi capaz de estabelecer uma posição dominante que, eventualmente, se tornaria extremamente lucrativa, pois era a única opção do mercado. Como resultado, o Uber poderia aumentar os preços sem se preocupar com a concorrência. Ela precisava de um monopólio, devido às margens de lucro muito estreitas que seu modelo de negócio proporcionava. No entanto, a falta de lucratividade da empresa não impediu que o Uber e seus investidores depositassem todas as suas fichas no rápido crescimento. Por um tempo, essa estratégia valeu a pena. Nos primeiros anos do Uber, a empresa teve uma negativa da imprensa, mas isso não se comparava ao que é hoje. Na época, o Uber era uma empresa em ascensão sob a liderança de Travis Kalanick, um dos principais fundadores. Foi também por causa de Kalanick que o Uber se tornou uma empresa tão polêmica. Nos primeiros anos, a estratégia por trás do seu sucesso foi bastante simples. O Uber adotou uma estratégia de oferecer ofertas absurdamente baratas para atrair as pessoas a utilizar seus serviços. Era comum que a primeira viagem com o Uber fosse gratuita, e a empresa também oferecia bônus de referência para incentivar os usuários a convidarem seus amigos a experimentar o aplicativo. Essas táticas de marketing contribuíram para a explosão da base de usuários do Uber. Isso só foi possível devido à grande quantidade de investidores anjos na empresa. Sem esses investidores, o Uber não seria nada. O aplicativo do Uber se tornou cada vez mais popular, tornando-se uma parte central na vida de milhões de pessoas. Isso permitiu que o Uber obtivesse um poder de barganha substancial. Mais tarde, ficou cada vez mais difícil para uma cidade proibir ou regular o Uber de forma agressiva devido à sua forte posição na sociedade moderna. A estratégia agressiva do Uber às vezes se aproximava da ilegalidade, o que levou a um crescimento sem precedentes. No entanto, as consequências não demoraram a alcançar o Uber. O Uber começou a enfrentar diversos oponentes devido à sua expansão agressiva.
O primeiro deles foi o governo municipal de São Francisco. Quando o governo percebeu como o Uber estava contornando regulamentos, enviaram uma carta de cessar e desistir à empresa, ameaçando-a com multas substanciais e possíveis penas de prisão. Para a maioria das empresas, isso teria sido devastador, mas não para o Uber. Em vez de cumprir as demandas do governo, o Uber simplesmente continuou operando. O Uber já havia se estabelecido tão profundamente em São Francisco que agora estava no controle de todo o mercado de transporte. Cientes do poder que tinham, o Uber emitiu uma declaração de imprensa que ignorava a ordem do governador. Eles afirmaram ser a primeira empresa a oferecer tecnologia de ponta no mercado de transporte e desafiaram os regulamentos municipais e estaduais, alegando que essas regras não foram escritas com essas inovações em mente. O Uber afirmou estar disposto a educar os órgãos reguladores sobre essa nova geração de tecnologia. Essa declaração inicial do Uber foi simbólica e resumiu completamente seu modelo de negócios. O Uber rejeitou completamente a lei e adotou uma atitude pomposa, afirmando estar feliz em educar São Francisco. O governo, no entanto, viu que este incidente seria apenas o primeiro de muitos problemas legais que enfrentariam, e isso sob a liderança de Kalanick. Antes de fundar o Uber, ele havia iniciado uma empresa chamada Scour, mas teve que fechá-la depois de ser multado em bilhões por violação de direitos autorais. Kalanick nunca pagou o valor integral, é claro, mas isso mostrou que ele não tinha medo de quebrar as regras, e quebrar as regras era exatamente o que o Uber estava fazendo. Após se estabelecer nos Estados Unidos em 2011, o Uber estava competindo diretamente com a indústria de táxis, o que deixou os taxistas bastante insatisfeitos. Como poderiam competir com motoristas do Uber, financiados pelo Vale do Silício, que recebiam salários abaixo do mínimo e estavam superando completamente a indústria de táxis? Toda a indústria de táxis dos Estados Unidos percebeu que, se não conseguissem acabar com o Uber, todos eles estariam fora do negócio. Devido à pressão dessas organizações de táxis e outros líderes do setor, foi sancionadas novas medidas legais em 15 das principais cidades dos Estados Unidos, incluindo regras que pareciam ser direcionadas especificamente ao Uber. Por exemplo, o governo tornou ilegal usar um GPS como medidor para calcular as tarifas dos motoristas. Além disso, os motoristas de táxi agora estavam proibidos de usar o telefone enquanto dirigiam, mesmo que estivessem apenas usando o aplicativo do Uber. No entanto, isso não afetou o Uber. Eles já haviam contornado o governo de São Francisco. A liderança do Uber percebeu que tinham tanto poder sobre a indústria de transporte que nada poderia detê-los, nem mesmo o governo. Mas uma coisa que a empresa não podia ignorar era uma ação coletiva movida por mais de 350 mil motoristas do Uber, tanto atuais quanto antigos, em 2013. A ação judicial alegava que o Uber devia para os motoristas um salário mínimo e licença médica. Esse caso se arrastou por anos, e o Uber utilizou as melhores leis possíveis, acabando por fazer um acordo fora dos tribunais, pagando apenas uma pequena parte dos reclamantes, cerca de 20 milhões de dólares. Esses problemas se tornaram cada vez mais comuns para o Uber, e a empresa agora estava perdendo muito dinheiro. Isso não importava. O que importava era que o Uber se expandisse pelo mundo e monopolizasse a indústria de táxis. Se conseguissem fazer isso, seriam uma empresa bilionária. O modelo geral dessas empresas é operar com prejuízo por vários anos em troca do crescimento do número de usuários. O Uber enfrentava diversos problemas legais, mas continuava a se expandir globalmente. Em alguns países, como França, Alemanha e Espanha, enfrentou resistência significativa das autoridades e das indústrias de táxis locais, resultando em proibições temporárias e multas. No entanto, o Uber estava determinado a superar esses obstáculos e continuava a entrar em novos mercados, e se tornou um nome familiar em muitos países. A empresa ampliou seus serviços para incluir opções como UberX, UberPool, UberEats e até mesmo lançou projetos de veículos autônomos. Essas inovações ajudaram a solidificar a posição do Uber como líder no setor de transporte compartilhado. Ao longo do tempo, o Uber também fez esforços para melhorar sua imagem e responder às preocupações dos usuários e das autoridades. A empresa introduziu medidas de segurança, como verificação de antecedentes para motoristas e opções de compartilhamento de viagem para aumentar a segurança dos passageiros. Além disso,
O Uber começou a colaborar com governos locais para estabelecer regulamentações adequadas e resolver disputas. A empresa teve que se adaptar e enfrentar uma série de questões complexas ao longo de sua jornada, à medida que crescia de uma startup para uma gigante global do setor de transporte. Para influenciar os reguladores, o que mais o Uber estava disposto a fazer? Bem, como todas as grandes corporações, o Uber tinha um exército de lobistas prontos para investir grandes somas de dinheiro nos bolsos dos políticos certos. E, como de costume, isso era extremamente eficaz. Houve muitos casos de países ou cidades que inicialmente se movimentaram para banir o Uber, mas desistiram no último minuto. Mas mesmo quando esse método de incentivo financeiro funcionava, ainda era um enorme gasto para o Uber. E quando essas tentativas falhavam, acabava sendo mais dinheiro jogado pelo ralo. Mas um dos piores escândalos para o Uber foram as alegações que surgiram contra vários executivos da empresa. Em 2017, quando uma grande alegação de agressão sexual se tornou pública, isso prejudicou ainda mais a reputação do Uber. No início desse ano, uma postagem de blog foi escrita pela ex-engenheira do Uber, Susan Fowler, que alegou uma cultura de toxicidade, assédio e discriminação na empresa. O Uber respondeu à indignação, ordenando uma investigação sobre essas acusações. Na verdade, muitos não suspeitavam que esse comportamento ia direto para o topo. Kalanick, juntamente com outros 20 funcionários de alto escalão, foi implicado e obrigado a vender todas as suas ações do Uber e renunciar imediatamente. Para uma empresa que falava tão bem de modernização, foi um golpe enorme para sua imagem pública, especialmente devido aos temores do público em relação a agressões sexuais por parte dos motoristas do Uber. Kalanick já estava em uma situação delicada devido à sua política agressiva de crescimento da empresa, e esse incidente foi o golpe final para sua carreira no Uber. No entanto, desde sua saída, as coisas não melhoraram. Em 2021, Londres começou a adotar regulamentações mais rígidas contra o Uber. A nova legislação estabelece que o Uber deve pagar um salário mínimo para os mais de 70 mil motoristas no Reino Unido, além de ser obrigado a fornecer pagamento de férias. Essa ordem governamental é extremamente cara em relação ao modelo de pagamento padrão do Uber e vai consumir ainda mais os lucros que a empresa esperava obter. Isso nos leva à quarta e última razão pela qual o Uber está em apuros. Eles simplesmente não são mais lucrativos o suficiente. Todos os processos legais que eles têm que enfrentar internacionalmente continuam limitando suas margens de lucro, que já eram estreitas ou inexistentes desde o início. A pandemia também afetou o Uber especialmente, pois a demanda por serviços de transporte por aplicativo diminuiu drasticamente. Embora a empresa tenha se recuperado um pouco nos últimos meses, certamente não pode ser considerado um mar de rosas. Surpreendentemente, o Uber conseguiu obter um lucro de cerca de 50 milhões de dólares no último trimestre de 2022. Mas eles ainda perderam bilhões em suas participações em outras empresas. Essa nova lucratividade é resultado principalmente dos aumentos de preços que o Uber tem implementado em seu aplicativo em resposta ao crescente problema da escassez de motoristas. O Uber prometeu aumentar suas tarifas em 5% apenas em Londres, e se outros locais seguirem o exemplo do Reino Unido, obrigando o Uber a tratar os motoristas como funcionários, isso significará ainda mais perdas financeiras para a empresa. Todos esses problemas simplesmente não desaparecem para o Uber, e isso está afetando seu valor como empresa. As ações do Uber atualmente estão em torno de $30 por ação, mas apenas alguns anos atrás, no início de 2021, elas estavam em $60. Embora os lucros recentes do Uber possam ser vistos como um bom sinal, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir lucros sustentáveis para a empresa, e é por isso que os investidores estão se retirando. Atualmente, a Uber não precisa pagar por manutenção nem pelos custos de combustível dos carros em sua frota, já que isso é responsabilidade dos motoristas. Se eles mudarem para veículos autônomos, a Uber terá que arcar com todos esses custos. Além disso, os carros autônomos ainda precisam de anos de desenvolvimento antes de serem verdadeiramente seguros. Portanto, embora pareça uma solução rápida, ela não se concretizará para a Uber tão cedo, e a empresa está ciente desse fato.
Na verdade, em 2020, a Uber praticamente abandonou sua pesquisa em carros autônomos, retirando quase todo o capital investido nessa área. Mesmo após gastar bilhões nesse campo, o programa já estava em risco devido à falta de resultados. Um dos carros protótipos da Uber atropelou e matou um pedestre em 2018, o que inevitavelmente levou ao fim da pesquisa em andamento. Infelizmente, eles não têm mais dinheiro para investir em pesquisas, e é por isso que o futuro parece incrivelmente incerto para a Uber. Após mais de uma década de controvérsias, violência e caos aparentemente intermináveis, a empresa está à beira do colapso. Somente o tempo dirá se eles conseguirão resistir à tempestade. No entanto, sem um monopólio, carros autônomos ou uma desregulamentação em massa, a sobrevivência da empresa parece cada vez mais improvável a cada dia que passa.